E aí galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de equações diferenciais, certo? E na aula de hoje a gente vai ver o último tópico referente às equações diferenciais ordinárias que a gente está estudando. E esse último tópico, uma forma da gente resolver, então é uma forma aqui alternativa da gente encontrar a solução de uma equação diferencial ordinária, certo? A gente chama esse método de solução clássica das equações diferenciais ordinárias. Lembrando que a gente está estudando aqui um tipo de equação diferencial, certo? Um tipo específico, bem específico de equação diferencial, que são as equações diferenciais ordinárias lineares de coeficientes constantes. E devido à propriedade da linearidade, a gente definiu nas primeiras aulas que a nossa resposta, a resposta total da nossa equação diferencial, ela pode ser particionada em duas partes, em duas respostas independentes. Uma que a gente chama de resposta de entrada nula, e a gente viu qual é o significado físico e como operar matematicamente para encontrar essa resposta. E a outra resposta que a gente atribuiu ao nosso y de t, né, que é a solução total da nossa equação diferencial, é a resposta de estado nulo, que a gente também viu qual é o significado físico dela e como operar matematicamente com ela. Lembrando que a operação para encontrar esse tipo de solução é aquela convolução que a gente viu. Nesse método da solução clássica das equações diferenciais, alguns dos conceitos que a gente viu anteriormente, eles também vão ser aplicáveis aqui. Então, alguns daqueles procedimentos, eles vão ser aplicáveis, principalmente se tratando dos procedimentos que a gente viu para a resposta de entrada nula. Mas, em geral, esse método, ele é bem mais simples porque permite a gente encontrar a nossa solução da equação diferencial de uma forma bem mais fácil, certo? De uma forma bem mais prática. Principalmente quando a gente fala da nossa resposta forçada. A gente também vai dividir a nossa resposta total em duas, mas uma vai ser a resposta natural e a outra vai ser a resposta forçada. Então elas recebem aqui denominações diferentes do que a gente vem dando, justamente por ser um método diferente do que a gente estava adotando também, certo? A resposta natural, ela vai ser determinada de forma similar ao que a gente viu para a resposta de entrada nula. Então, em termos analíticos de expressão, essas duas respostas elas vão ser bastante similares. E a gente vai ver que existe uma única diferença entre elas. A gente vai ver posteriormente por quê. E a facilitação de utilizar esse método é mais referente à resposta forçada quando se comparada à resposta de estado nulo, certo? Porque aqui elas vão ser equivalentes para o nosso sistema. A diferença é que as operações matemáticas que a gente vai usar para encontrar esse tipo de resposta, a resposta forçada, é bem mais simples se comparada àquela convolução que a gente fez. Então esse método ele é bem mais prático porque permite essa facilitação na hora de se encontrar as duas respostas. Bom, então vamos lá. Como eu disse antes, a solução clássica é um método que também se utiliza daquela estratégia de particionar a resposta total em duas parcelas. Uma que a gente vai chamar de resposta natural e representar ela como yn de t. E outra que a gente vai chamar de resposta forçada, que a gente vai nomear de yφ de t. Esse yn aqui, embora a escrita seja a mesma, ele não vai ser igual àquele yn que a gente viu na nossa resposta ao impulso. Em termos gerais, a gente pode até considerar que eles sejam iguais. A única diferença entre eles vão ser as constantes, certo? Que vão acompanhar aquelas exponenciais. Então, de antemão, eu já estou falando o seguinte. Esse yn, essa resposta natural, ela, nesse caso, também vai depender dos modos característicos do nosso sistema. Ou seja, para encontrar a resposta natural, a gente vai ter que encontrar explicitamente os nossos modos característicos, certo? E a resposta forçada, yφ de t, ela vai depender única e exclusivamente da nossa entrada, enquanto que a resposta natural, ela não depende da nossa entrada, apenas dos modos característicos, certo? Existe uma condição para a gente utilizar esse método. E essa condição é que esse método só é aplicável para determinados tipos de entrada. E, em geral, esses tipos de entrada que a gente vai adotar, a gente vai restringir as entradas excepcionalmente a funções exponenciais, polinomiais e senoidais, certo? Então, quando a gente vê esse tipo de entrada para o nosso sistema, na maioria das vezes a gente vai ter esses tipos de entradas para o nosso sistema, então a gente pode aplicar a solução clássica, certo? Então a gente vê que a resposta forçada ela vai depender diretamente da nossa entrada. Bom, a nossa resposta natural, como eu disse, ela depende diretamente dos nossos modos característicos, então a forma de se encontrar essa resposta natural é similar àquela que a gente viu na resposta de entrada nula, ou seja, a gente tem que definir quem é o nosso polinômio Q de D, certo? É o polinômio característico, encontrar suas raízes características e dependendo do formato dessas raízes características, a gente vai ter um tipo de expressão analítica associada a essa resposta natural. Então, por exemplo, se a gente tem
raízes reais e distintas, nós teremos para cada raiz real e distinta um modo característico associado a ela. De modo que quando eu somar todos esses modos característicos, na presença de certas constantes, a gente vai ter a nossa resposta natural, certo? Em termos de expressão, ela vai ser igual à resposta de entrada nula. A única diferença vai ser quanto a essas constantes, porque essas constantes, nesse caso aqui, também vão depender das condições iniciais. E a gente já pode inferir que as condições iniciais para a nossa solução clássica, ela é dada diferente de como foi dada para aquela metodologia que a gente usou com resposta de entrada nula e de estado nulo, certo? E essa diferença basicamente é quanto à função a qual essa condição inicial está associada. Quando a gente viu resposta de entrada nula, as condições iniciadas elas estavam associadas à nossa resposta de entrada nula, certo? Então a gente achava lá o y0 de t e a gente tinha as condições iniciais de, por exemplo, y0 de 0, y0 ponto de 0 e assim por diante. y0 2 pontos de 0, certo? As condições iniciadas elas estavam atreladas única e exclusivamente à nossa resposta de entrada nula. No caso do nosso método clássico de solucionar equações diferenciais, essas condições iniciais elas não vão ser mais referentes à nossa resposta natural, certo? Que é equivalente à resposta de entrada nula. Elas vão ser referentes à nossa resposta total. Então, a gente tem que encontrar a forma analítica da nossa resposta total e, a partir disso, aplicar as condições iniciais, certo? Então, a gente vai deixar a nossa resposta natural em termos dessas constantes, ok? Então, essas constantes, por enquanto, elas vão ser incógnitas para a gente. E o próximo passo que a gente tem que fazer é calcular o segundo tipo de resposta, que é a resposta forçada. E anteriormente, a gente viu que a resposta forçada ela depende diretamente da nossa entrada. E a gente tem que se perguntar agora como é essa dependência, certo? Qual é essa forma de depender da nossa entrada? E basicamente a forma de dependência da entrada é que a nossa resposta forçada ela vai ter a mesma expressão analítica da nossa entrada. Então a gente viu que esse método ele se restringe apenas para certos tipos de entrada, ou seja, entradas exponenciais, constantes, cossenos e uma composição de funções polinomiais com exponenciais, certo? Se vocês repararem aqui, a gente vai seguir por essa tabela. Se eu tenho uma função exponencial como entrada, onde o coeficiente do seu expoente não corresponde a nenhuma das raízes características, ou seja, não for igual a nenhuma raiz característica, a gente vai ter que a nossa resposta forçada vai ser um beta multiplicado por essa exponencial, ou seja, vai ser um beta multiplicado por essa entrada x de t, certo? Então a diferença entre essas duas respostas é apenas uma constante. Agora, se a gente tem que o expoente da nossa exponencial é igual a uma raiz característica do nosso sistema, então a gente tem que, além de multiplicar pelo beta, multiplicar por um termo t, certo? Que é para tornar essa resposta linearmente independente, certo? Se a gente tiver uma entrada que é uma constante, a nossa resposta também vai ser uma constante, ou seja, vai ser uma função do mesmo tipo. E o mesmo ocorre para os outros tipos de entrada. Se for um cosseno, a gente também vai ter um cosseno como saída. A diferença é que existe uma constante beta aqui. Então, o nosso problema aqui consiste basicamente em encontrar essa constante, certo? Dado que a gente conhece a entrada x de t. Então, conhecendo a entrada x de t, através da tabela a gente pode inferir qual a resposta associada àquele tipo de entrada. E a gente sabe que a diferença entre essa resposta e essa entrada, na maioria dos casos, vai ser apenas uma constante. Então, a gente tem que encontrar quem é essa constante. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, conhecendo quem é a expressão do nosso yφ de t, a gente sabe que ela é solução dessa equação diferencial, então a gente pode substituir dentro dessa equação diferencial, sem problema algum, essa função yφ de t. De modo que, quando eu tomar as derivadas que essa equação diferencial tem, tanto para a nossa resposta forçada quanto para a nossa entrada, a gente vai ter que a expressão do lado esquerdo ela vai ser igual analiticamente, certo? A nossa expressão do lado direito. Ou seja, já que existe uma relação entre a nossa função de entrada e a nossa função de saída para o caso da resposta forçada, se existe essa similaridade, se eu tomar as derivadas em ambos os casos, a derivada ela é um operador que não altera diretamente o tipo de função, certo? Então, se eu derivar um polinômio, ele continua um polinômio. Se eu derivar uma função trigonométrica, ela continua uma função trigonométrica, no caso de senos e cossenos. Se eu derivar uma constante, ela vai continuar sendo uma constante, embora seja zero, mas também é uma constante. Então, a fórmula analítica nesses dois casos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, elas serão similares. A única diferença vai ser quanto aos coeficientes que acompanham cada termo dessa expressão, certo? Então, por exemplo, se eu tenho que a minha entrada é um polinômio, ok? Eu sei que a minha saída também vai ser um polinômio, no caso da resposta forçada. Então, se eu tomar as derivadas do polinômio, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, isso vai me resultar também em um polinômio. E a gente tem que duas funções polinomiais são iguais
se e somente se os coeficientes correspondentes aos termos correspondentes eles forem iguais. Então, eu tenho que o coeficiente do termo quadrático de um lado tem que ser igual ao coeficiente do termo quadrático do outro, certo? Então, através da igualdade desses coeficientes, a gente encontra quem são essas constantes que acompanham a nossa resposta forçada, certo? Esse método que a gente está vendo aqui, que eu estou descrevendo para vocês, é chamado de método dos coeficientes indeterminados. Ele é usado para encontrar essas constantes que acompanham a resposta forçada, certo? No caso da resolução pelo método clássico das equações diferenciais. Então, a gente vai ver aqui um exemplo que aborda os dois casos que a gente viu, a resposta natural e a resposta forçada, e a gente vai ver como operar matematicamente com eles, certo? Então, a questão que a gente vai fazer nos dá a seguinte equação diferencial. D2 mais 5D mais 6 da função y, certo? Então, a derivada segunda mais 5 vezes a derivada primeira mais 6 vezes a própria função y é igual à derivada primeira de x de t mais o próprio x de t. Então, a questão ela já nos dá aqui explicitamente quem é o Q de D e quem é o polinômio P de D. E quer que a gente encontre a solução da seguinte equação diferencial. E ela diz que modela um determinado sistema que não interessa para a gente. Ele nos dá aqui a entrada, x de t, é uma função polinomial. Então, sabendo disso, a gente já pode inferir sem problema algum que a nossa resposta forçada também vai ser uma função polinomial e dá aqui duas condições iniciais, porque é uma equação diferencial de segunda ordem. Uma referente à nossa função da nossa resposta total e uma referente à derivada dessa resposta total, ambas no ponto zero, certo? Então, qual é o primeiro passo? Eu vou reescrever aqui quem é a nossa equação diferencial. Então, D2 mais 5D mais 6 da nossa resposta y de t é igual a d mais 1 da nossa resposta x de t. Essa é a nossa equação diferencial. De novo, esse é o Q de d e esse aqui é o P de d, certo? A gente tem que primeiramente encontrar quem é nosso yn de t, sendo yn a nossa resposta natural. Então, quem é yn? Bom, a gente viu que o yn depende diretamente dos nossos modos característicos. Então, a gente vai ter que encontrar primeiramente quem são as raízes características do nosso sistema. Então, Q de lambda é igual a zero. Isso implica que a gente vai ter lambda ao quadrado mais 5 lambda mais 6 igual a zero. As raízes desse polinômio vão ser lambda igual a menos 2, lambda igual a menos 3. Então, a gente vai ter, como são raízes reais e distintas, certo? A gente vai ter dois modos característicos. Então, yn de t é igual a k1 exponencial de menos 2t mais k2 exponencial de menos 3t. Como é que a gente acha k1 e k2? Só substituir as condições iniciais, certo? Não, na verdade está errado porque as condições iniciais não dizem respeito à nossa resposta natural, certo? Elas dizem respeito à nossa resposta total. Então, a gente vai deixar a nossa resposta natural em termos dessas constantes, certo? Então, essa é a nossa resposta natural. Próximo passo, a gente tem que encontrar a nossa resposta forçada. A nossa resposta forçada ela vai depender diretamente da entrada, certo? Então, se x de t é igual a 6t quadrado, ou seja, é um polinômio, a gente tem que yφ de t vai ser igual a quem? A um beta 2t quadrado mais beta 1t mais beta 0. E por que ela vai ter esse formato? Bem, porque como a nossa entrada é uma função polinomial, é um monômio de segundo grau, a gente vai ter que a expressão para a nossa resposta forçada também vai ser um polinômio de segundo grau. Mas a gente está representando aqui um polinômio genérico, certo? Um polinômio completo e genérico. Então, essa é a forma mais completa de se representar um polinômio de segundo grau. E o nosso problema consiste em achar basicamente quem é beta 0, beta 1 e beta 2, certo? Qual a estratégia para a gente achar esses coeficientes? Eu disse que a gente tem que substituir diretamente na nossa equação diferencial, certo? E é justamente o que está feito aqui. Então, se a gente vai substituir diretamente, a gente tem que calcular quem é a derivada segunda, a derivada primeira e a gente sabe quem é a própria função. Então, o que a gente vai ter é o seguinte. Vamos começar pela derivada primeira. Então, quem é yφ ponto de t? A gente deriva uma vez essa função. Então, vai ser 2 beta 2t, certo? Porque aqui o grau diminui, mais beta 1. Essa é a primeira derivada. Quem é a segunda derivada? Eu derivar a derivada de ordem 1. Então, yφ de t, 2 pontos, é igual a 2 beta 2. Certo? Porque beta 1 é constante, então fica 0. E a gente tem, pela nossa equação diferencial aqui, que vai ser D2, certo? Aplicado à nossa função, mais 5D1 aplicado à nossa função, mais 6 vezes a nossa própria função. Então, vai ser o D2, que é 2 beta 2, mais 5 vezes D1, então vai ser 10 beta 2t, mais 5 beta 1, mais 6 vezes a própria função. Então, vai ser 6 vezes cada termo desse.
Então vai ser 6 beta 2t² mais 6 beta 1t mais 6 beta 0. Então, esse é o lado esquerdo da nossa equação diferencial. Vou ampliar um pouco aqui para caber o lado direito. E quem é o lado direito da nossa equação diferencial? O lado direito é eu tomar a derivada segunda da nossa entrada. Então, vai ser 12t, porque a entrada é 6t², mais a própria função de entrada. Então, mais 6t². E a gente vê aqui que, primeiro, vamos separar todos os termos que tem t de um lado, certo? Colocar em evidência, então eu tenho esse termo com t e tenho mais algum termo? Acho que não, né? É só esse 10t. Isso, tem um segundo termo aqui, que é um 6 vezes beta 1t. Então a gente pode colocar esses dois termos, o t em evidência, né? Nesses dois termos, e a gente tem os coeficientes constantes aqui, os termos constantes. Então a gente pode reescrever esse lado esquerdo da nossa equação da seguinte forma. A gente tem apenas um termo quadrático, então fica 6 beta 2t² mais. No t aqui a gente tem duas parcelas, então a gente coloca no t em evidência, vamos ficar com 10 beta 2 mais 6 beta 1, tudo isso multiplicado por t, mais os termos que são constantes, que são 3. Então a gente vai ter 2 beta 2 mais 5 beta 1 mais 6 beta 0. Tudo isso vai ser igual a 12t mais 6t². E a gente tem aqui a igualdade entre dois polinômios. Então a gente tem dois polinômios só são iguais se os seus coeficientes correspondentes forem iguais. Então, para o termo t² em ambos os lados, a gente vai tirar a seguinte equação. 6 beta 2 tem que ser igual a 6. Porque tem que existir aqui uma igualdade entre os polinômios, certo? Então a gente está comparando aqui esse polinômio com esse. O termo t em ambos os lados, a gente tem aqui 10 beta 2 mais 6 beta 1 é igual a 12. E os coeficientes independentes a gente tem apenas do lado esquerdo. Como não tem do lado direito, a gente considera que isso é zero. Então, 2 beta 2 mais 5 beta 1 mais 6 beta 0 é igual a 0. Então, a gente tem aqui três incógnitas e três equações. Essa primeira a gente tira aqui. Beta 2 é igual a 1, certo? Se beta 2 é igual a 1 aqui, a gente tem que 12 menos 10 é igual a 2. Então, 6 beta 1 é igual a 2. Então, aqui a gente tira aqui. Beta 1 é igual a 1/3, certo? Beta 1 é igual a 1/3. A gente pode substituir essas duas constantes aqui nessa terceira equação, certo? Então, a gente vai ficar com 2 beta 1, que é 1. Então, 2 vezes 1 mais 5 vezes beta 1, que é 1/3. Então, 1/3 mais 6 beta 0. Tudo isso é igual a 0, certo? E a gente vai encontrar os seguintes resultados para as constantes. A gente vai ter beta 2 eu já achei, beta 1 a gente já achou, e o nosso beta 0 vai ser igual a menos 11 sobre 18, certo? Então a gente já achou todas as constantes necessárias para definir a nossa resposta forçada. Então, yφ de t vai ser igual a quem? Vai ser igual a beta 2 vezes t², então vai ser t² mais beta 1 vezes t, quem é o beta 1? 1/3. Então vai ser 1/3 de t mais o beta 0, só que o beta 0 é negativo, então menos 11 sobre 18, certo? E essa é nossa resposta forçada. Portanto, a gente tem a resposta natural e a forçada, a gente pode encontrar quem é a resposta total. Y de t é igual a yn de t mais yφ de t. Só que quem é yn? Yn é igual a k1 exponencial de menos 2t mais k2 exponencial de menos 3t mais toda essa expressão que a gente acabou de encontrar lá acima. 1/3 de t menos 11 sobre 18, certo? Então, essa é a expressão da nossa resposta total. Agora, a gente só tem que encontrar quem é k1 e quem é k2. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai usar as nossas condições iniciais, certo? Condições iniciais que a questão nos deu. Vamos lá pegar quem são as condições iniciais. Então, y0 de 0 é 25 sobre 18. Então, y de 0 é 25 sobre 18. Y ponto de 0 é igual a menos 2/3. Então, essas condições iniciais são referentes àquela função, que é a resposta total. E fazendo esses cálculos aí, operando matematicamente com esses cálculos, substituindo essas condições iniciais, a gente vai ter um sistema de duas equações, certo? Que vai nos dar as seguintes respostas para as nossas constantes. Então, K1 vai ser igual a 5 e K2 é igual a menos 3. Então, a nossa resposta total vai ficar assim. Y de t é igual a K1 exponencial, só que K1 é 5. Exponencial de menos 2t
mais K2, só que K2 é negativo, então fica menos 3 exponencial de menos 3t, mais a nossa resposta forçada, que é t² mais 1/3 de t menos 11 sobre 18. E aqui a gente encontra a nossa resposta total. Okay? A gente resolveu aquela equação diferencial que a questão tinha nos dado inicialmente, certo? Então, aquele y de t que a gente achou é a solução dessa equação diferencial. Se vocês quiserem resolver pelo método que a gente aprendeu anteriormente, vocês podem comparar as duas respostas dessa equação diferencial e vocês vão ver que eles são a mesma coisa, eles são iguais. Então, fica aí para vocês como prática resolver da forma antiga que a gente viu, comparar as duas e, claro, também exercitar esse método de resolução, certo? Porque ele vai ser bastante importante para a gente, já que ele é bem mais objetivo nessa questão de calcular as respostas das equações diferenciais. A gente não tem que calcular convolução, por exemplo. Então, pratiquem um pouco sobre isso. Eu sempre recomendo aqui o livro do Latte, dessa vez não vai ser diferente. Vejam alguns exercícios que tem lá e pratiquem bastante resolvendo equações diferenciais. Por hoje é isso.